Vamos voltando sobre os números complexos, né? Então, revendo. Então, os números complexos, bom, a gente diz que são números da forma x mais yi, né? Vamos dizer, o conjunto dos números da forma x mais y com x e y em R. E esse número i, ele tem a propriedade que i ao quadrado é igual a menos 1. A rigor, do ponto de vista dos complexos, i e menos i são indistinguíveis. Você escolhe um para ser o i. E, bom, se a gente quiser uma definição, bom, quem é esse número i? Então, geralmente em matemática a gente gosta de definir as coisas a partir de algo que a gente já conhece. Então, uma maneira de olhar para isso é dizer, bom, o que é o número x mais yi? Ele é um par de números, ele é o par xy. O x é a parte real e o y é a parte imaginária, vamos dizer, que é multiplicada pelo i. Então você pode, na verdade, você pode também dizer, você pode dizer que os complexos são isso, ou pode dizer simplesmente o seguinte, C é igual a R2, que é o conjunto dos pares x, y, x pertence a R, y pertence a R. O que caracteriza o C, que, bom, aqui a gente tem operações de adição, então a operação xy mais, sei lá, AB é igual a x mais A, y mais B. Essa é a soma em R2. A diferença, né, é que está na multiplicação. Então, a gente pode olhar para cá e dizer, bom, o que é o produto dos números complexos? A mais BI, x mais YI. Bom, isso é feito para ser distributivo. Então, isso aqui vai dar AX menos BY mais I, que multiplica BX mais AY. Então, a gente pode, vamos dizer, imagina que você quer programar um computador para multiplicar números complexos. Então, você vai ficar gastando, inventando i. Você diz para o computador, o número complexo é o par xy. E você define a operação AB multiplicado por xy. É isso aqui, ó. Não tem que inventar nada. AX menos BY é o que vai estar na parte real. E na parte imaginária, BX mais AY. Tá? Depois você pode... Então você ensina, programa o computador assim. E se na hora de escrever o número você quiser que saia dessa forma, é só você dar a instrução para na hora que tiver... Na hora de imprimir o AB, em vez de imprimir AB, você imprime A mais BI. Do ponto de vista do funcionamento interno, é isso aqui. Então, é isso. Os números complexos são isso. É claro que o relevante aqui é que, assim como a soma de números complexos é a soma de vetores no plano, a multiplicação de números complexos tem um certo significado, que a gente já viu. Quer dizer, a gente pode pegar o número A mais BI e escrever como ρ cosseno alfa mais I seno alfa. Isso aqui... assim, né? A, BI. Aqui é o alfa. Esse tamanho daqui é o ρ. Então,
o A é igual a ρ cosseno alfa e o B é igual a ρ seno alfa. Da mesma forma, se você pegar aqui o XY, né? X, Y, I. Então aqui você tem um ângulo θ, e aqui você tem um tamanho dele, o módulo dele, que é R. Então você vai escrever x igual a R cosseno θ, y igual a R seno θ. Então você tem isso aqui, x mais yi é igual a R cosseno θ mais I seno θ. E aí, na hora que você multiplicar, você pode fazer essa multiplicação, fazer todos os detalhes da história, mas todo mundo, cada uma das parcelas que no fim você vai ter ρ e vai ter R. Então, no fim, né, ρ cosseno alfa mais I seno alfa vezes R cosseno θ mais I seno θ, isso aqui vai dar, deixa eu fazer uma separação aqui, isso aqui vai dar ρr, e aqui você vai ter, ó, na parte real, cosseno alfa cosseno θ, menos, aqui I com I vai dar menos 1, então menos seno alfa seno θ, vou botar assim esses parênteses, mais I vezes cosseno alfa seno θ, mais seno alfa cosseno θ. E aí, escrevendo aqui de novo, né? ρ cosseno alfa mais I seno alfa vezes R cosseno θ mais I seno θ. Isso aqui é igual a ρr. Aí esse cara daqui é cosseno alfa mais θ. E esse daqui é o seno de alfa mais θ. Então significa que quando você multiplica dois números complexos, a gente costuma chamar esse ρ ou R de módulo do número complexo. O tamanho dele é o módulo. Então você multiplica os módulos e soma os argumentos. Os argumentos são os ângulos. Quer dizer, você obtém um número agora aqui, que vai ser um número cujo ângulo vai ser o alfa mais θ. Aqui você vai ter alfa mais θ, e esse tamanho daqui vai ser ρr. Esse é o produto dos números complexos. Essa é a grande diferença entre os complexos e simplesmente o R2. Quando você pensa no R2, você não pensa que tem a multiplicação. Mas, no fundo, os complexos são o R2 com uma multiplicação. Claro que não é muito poético pensar os complexos como R2 com aquela multiplicação que eu defini. Acho que é mais legal pensar assim. Outra maneira de ver isso que eu falei, é que você pode também pensar que quando você multiplica, quer dizer, quando você multiplica um número complexo, pensa assim, o x mais yi como sendo um número complexo aqui. Aí você olha o a mais bi como um número complexo que está multiplicando esse. Então o efeito de multiplicar esse por esse é o seguinte, você multiplica o módulo dele por ρ e roda ele de alfa. Você pode pensar assim, a mais bi
multiplicando x mais y, faz o seguinte, multiplica o módulo, o ρ, e gira de alfa, onde esse cara daqui é ρ cosseno alfa mais i seno alfa. Então isso permite também a gente pensar isso aqui, ó, permite a gente pensar assim, você tem aqui o par, o xy, que é o x mais yi. Ele está sendo multiplicado, ó, por ρ cosseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa. Por quê? Isso aqui é a matriz que roda de alfa. Então é como se você dissesse, estou rodando esse cara de alfa, multiplicando o resultado por ρ. Uma maneira de chegar aqui é também dizer assim, ó, multiplica por A, B, menos BA, o XY. Qual é o resultado disso? Vai dar AX menos BY e BX mais AY. Que é exatamente o que seria, se você fizer A mais BI por X mais YI, vai dar AX mais BY na parte real, mais I, AX menos BY na parte real, né? Mais I que multiplica BX mais AY. Então é como se você estivesse multiplicando esse vetor por essa matriz. E essa matriz aqui, ó, você pode... Quem é o módulo desse cara? É raiz de A2 mais B2. Então vamos escrever assim, ó, raiz de A2 mais B2, A sobre raiz de A2 mais B2, B sobre raiz de A2 mais B2, menos B sobre raiz de A2 mais B2, A isso aqui é exatamente isso. Se você multiplicar isso, esse cara multiplica cada entrada da matriz. E fazendo o desenho, né? Se eu pegar aqui esse cara, A, B, isso aqui, ó, ρ é igual a raiz de A2 mais B2. Se esse cara daqui é alfa, cosseno alfa é igual a A sobre raiz de A2 mais B2. E o seno alfa é igual a B sobre raiz de A2 mais B2. Então essa matriz aqui é exatamente essa daqui. Então estou fazendo uma revisão, incorporando várias maneiras de olhar, né, a multiplicação por um número complexo. Bom, feito isso, essa maneira de representar, então a questão é a seguinte, a gente pode representar um número complexo nas coordenadas cartesianas ou nas coordenadas polares. As coordenadas polares é isso, você pega um ponto do plano e representa por esse tamanho R, que em princípio a gente supõe positivo, e um ângulo
θ, que pode ser esse θ negativo aqui, ou pode ser esse θ positivo aqui. Eles têm o mesmo seno e cosseno. Então, aqui você tem, vamos dizer, r θ, são as coordenadas polares, e x, y são as coordenadas cartesianas. É claro daqui que r é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. O θ, então com r θ você obtém x e y facilmente. Já com x e y, para obter θ, θ é o ângulo cujo cosseno é x sobre r e cujo seno é y sobre r. Tem infinitos, porque você pega um ângulo, soma 2π, ou subtrai 2π, soma 200π, ou subtrai 188π, dá o mesmo seno, o mesmo cosseno. Mas essa é a relação. Então a gente sempre pode representar um número complexo ou por x mais i, y, ou por r cosseno θ mais i seno θ. Para somar, é muito melhor isso aqui. Quando você faz, vamos dizer, se você tiver a mais bi, então a é ρ cosseno alfa mais i seno alfa. Então, se você quer somar a mais bi mais x mais yi é igual a mais x mais i b mais y. Já para multiplicar, a mais bi vezes x mais yi, é melhor pensar assim, né? ρr cosseno alfa mais θ mais i seno alfa mais θ. Vamos dizer, aqui a gente enxerga talvez melhor do que se a gente escrever isso aqui, ax menos by mais i bx mais ay. Então tem que ter, vamos dizer, tudo isso que eu falei aqui tem que ser incorporado ao patrimônio para você poder ter desenvoltura para trabalhar com os números complexos. Bom, uma coisa simples, né, é que, vamos dizer, se z é igual a x mais i, y, geralmente a gente representa o número complexo pela letra z, ou z igual a r cosseno θ mais i seno θ, é mais legal fazer z elevado a n, se você elevar uma potência a n, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, esse é r elevado a n, cosseno de n θ mais i seno de n θ. Multiplica uma vez, soma θ mais θ. Aí multiplica de novo, soma mais θ, soma mais θ, soma mais θ. E vai multiplicando o módulo. Então, lembrando assim, o R é o módulo de Z. Então, voltando sobre as raízes enésimas, se você quiser, vou começar com as raízes enésimas da unidade. Se você tiver u elevado a n igual a 1, bom, é preciso que o módulo de u tem que ser 1, porque o módulo de u elevado a n tem que ser igual a 1. Então, eventualmente, se n for
par, o módulo de 1 poderia tentar ser menos 1, mas como ele tem que ser positivo, não pode. Então, o U vai ter que ser igual a cosseno θ mais I seno θ. E, claramente, né, U elevado a N vai ser cosseno de Nθ mais I seno de Nθ. Então, esse cara daqui vai ter que ser 1 e esse cara daqui vai ter que ser 0. Porque isso aqui é 1. Então, o primeiro candidato natural aqui, né, é fazer θ igual a 2π sobre N. Se você fizer θ igual a 2π sobre N, ótimo, funciona, né? Mas se você fizer também θ igual a 4π sobre N, também vai dar certo. 6π sobre N, etc. Né? Até, vamos dizer, θ igual a N vezes 2π sobre N, que vai dar 2π. Aí o U vai ser 1, né? Porque ele vai ser cosseno de 2π, que é 1, mais I seno de 2π, que é 0. Tá certo, 1 é uma das raízes enésimas da unidade. Mas isso tem um desenho bom aqui, né? Você marca, aqui é 1, aqui é I, você marca aqui esse θ igual a 2π sobre N e pega esse aqui. Agora, o outro ó, seria, esse ângulo daqui é 2 vezes 2π sobre N. Quando você tiver aqui θ igual a K vezes 2π sobre N, é K vezes esse daqui. Então, se você olhar para o segundo aqui, você tem 2π sobre N e 2π sobre N. É como se fosse esse cara, como se fosse, não, é ele vezes ele. Se você chamar esse cara daqui de U, fixar esse sendo U, esse daqui é o U ao quadrado. Depois você bota mais θ aqui, tem U ao cubo. Vou tirar o I daqui que ele está me atrapalhando. E assim vai. U à quarta, até que o enésimo é 1. Então as raízes enésimas da unidade, então a gente pode escrever assim, né? Raízes enésimas de 1. Pega U igual a 2π sobre N. N aqui é igual a 1, 2, 3, alguma coisa assim. Então, U igual a 2π sobre N, e aí você tem U ao quadrado, U ao cubo, U elevado a N menos 1 e 1. Tem N raízes enésimas da unidade, que estão numa PG de razão U, e que também estão distribuídas, são os vértices do polígono regular de N lados. Tá? Bom, então, só lembrando, né, se você fizer 1 mais U, mais o 2, mais U ao cubo, mais U elevado a N menos 1, isso aqui soma como uma PG. Você faz o último termo multiplicado pela razão, U elevado a N menos 1 sobre U menos 1. Como esse U foi escolhido, a menos que N seja igual a 1, vou até excluir o N igual a 1 da história aqui, né?
A menos que o n seja igual a 1, esse u é diferente. Aliás, aqui escrevi 2π sobre n, mas não é o u que é 2π sobre n, né? Ele é cosseno de 2π sobre n mais i seno de 2π sobre n. Então, esse cara daqui é diferente de 1. Então, esse denominador aqui não se anula, mas o numerador se anula, porque u elevado a n foi feito para ser 1. Então, isso aqui dá zero. Você pode pensar assim, ou também, não é uma má ideia, né? Pensar que aqui você tem um polígono regular, é como se estivesse somando esses vetores, sei lá, digamos que o próximo está aqui assim, e tal, e que eles estão, como se fosse uma soma de forças uniformemente distribuídas, está somando zero. Um físico talvez pensasse assim. Bom, agora, imagina que a gente tenha um outro número complexo. Vamos imaginar aqui no plano complexo. Vou chutar um cara assim, tá? Sei lá, W. Então esse W tem aqui um tamanho que é um certo R e um ângulo aqui que é um certo θ. É fácil achar uma raiz enésima de W olhando para isso, né? A gente escolhe um cara assim, ó, pega o θ, divide por n. Aqui a gente vai ter θ dividido por n. E pega esse sujeito aqui, onde esse tamanho daqui, ρ, é igual a raiz enésima de R. Então, se você escrever aqui esse, o zero, vou chamar esse cara aqui de o zero, sem muita convicção nesse nome, digamos o zero. Então, o zero é igual a raiz enésima de R, cosseno de θ sobre n, mais i seno θ sobre n. Quando você fizer o zero elevado a n, vai dar R, cosseno de n vezes isso, cosseno θ mais i seno θ, que é igual ao nosso W. Agora, não vou discutir muito isso, mas é claro o seguinte, ó, se eu pegar esse U zero e multiplicar por cada um desses caras aqui, se eu fizer agora, se eu fizer U zero vezes U, se eu fizer esse cara elevado a n, isso aqui vai ser U zero. Eu não entrei em detalhe, mas claramente a multiplicação de números complexos é comutativa. Então, é associativa, é comutativa, então eu posso escrever assim, U zero elevado a n vezes U elevado a n. Agora, esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é W. Então, esse aqui é W também. Se eu fizer U zero vezes U ao quadrado elevado a n, mesma coisa. Vai dar esse elevado a n, que é W, e u ao quadrado elevado a n vai dar 1 também. Então, esse aqui também é W, etc. Então, eu tenho as raízes enésimas, ó, eu tenho o zero, que é o zero vezes 1, o zero vezes u ao quadrado, o zero vezes u ao cubo, até o zero vezes u elevado a n menos 1. Ora, então, o que eu pego? Eu pego o zero, rodo. Vou desenhar aqui. Quando eu multiplico esse cara por u, eu rodo de θ sobre n. E aí eu tenho esse cara daqui.
o 0. Depois eu rodo de novo. Aliás, de 2π sobre... de 2π sobre N, desculpa. Esse ângulo daqui, esse aqui é o θ. Esse ângulo que eu estou rodando aqui é 2π sobre N, que é o ângulo do U. Depois eu rodo de novo 2π sobre N, 2π sobre N, 2π sobre N. Então, na verdade, eu vou ter o polígono regular de N lados aqui, nesse círculo, cujo raio é raiz enésima de R, só que o primeiro vértice não está aqui, está aqui. Ok? Então, é o básico assim de raízes enésimas de números complexos. Bom, eu não vou responder a essa pergunta aqui, mas eu mostrei que o número complexo tem N raízes enésimas. Acho que no caso da unidade eu mostrei que só tem N, né? Agora, num complexo qualquer, eu mostrei que tem N. Será que poderia ter mais do que N? A resposta é claro que não, mas não é pensado assim. Então, o número complexo ele tem exatamente N raízes enésimas. Bom, coisas úteis ainda sobre números complexos se você tem o z igual a x mais i, y, a gente costuma representar por z barra o x menos i, y. Então, você tem aqui o z, ele é o z refletido. Aqui você tem o x, aqui você tem yi, e aqui você tem menos yi. Isso é útil, assim, de vez em quando, muitas vezes. Por exemplo, se você fizer z vezes z barra, funciona assim, né? A fórmula a mais b vezes a menos b igual a 2 menos b2, não tem nada nela que diga que a e b tem que ser reais. Isso aqui você faz, né? A2 mais BA menos AB menos B2 cancela, isso vale para os complexos também. Então, ZZ barra é x2 menos IY ao quadrado. Só que IY ao quadrado é menos Y2. Então, isso aqui é x2 mais Y2. É o quadrado do módulo. Então, ZZ barra é igual a módulo de Z ao quadrado. Pode ver pela figura também, né? Que aqui é o módulo de Z, é o mesmo módulo, quando você multiplica os módulos, soma os ângulos. Uma maneira de dizer, esse ângulo é θ, esse é menos θ, somou, dá zero. Bom, depois dessa arrancada num só fôlego, revisão de números complexos, minha definição de revisão é o seguinte: revisão é quando você vê rapidamente alguma coisa que você nunca viu antes. Você fala, vou fazer uma revisão. Que na universidade, pelo menos, em geral, é assim. Mas a gente viu essas coisas na aula passada. Bom, vamos falar um pouco de polinômios, porque minha meta hoje é convencer vocês da veracidade de um teorema mítico, folclórico, do qual vocês talvez tenham ouvido falar, chamado Teorema Fundamental da Álgebra, que diz que todo polinômio tem raiz complexa. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje aptos a convencer os amigos de vocês do colégio que não fazem matemática, ou o irmão mais novo, ou
o irmão mais velho, da veracidade desse teorema. Vamos começar assim, primeiro pensando assim, um polinômio, né? A primeira ideia, vamos dizer, a gente pega a equação do segundo grau, foi você, falei, não podia sentar aí, por que você está sentado aí? Sai daí. Eu tirei a cadeira daí porque não podia ter ninguém sentado aí. Olha lá. Bagunçou bastante, hein? Já não vai estar tão bom. Pedindo desculpas aos nossos telespectadores pela nossa falha. Foi um colega lá que esbarrou no tripé. E a câmera agora não vou poder ajeitar, ela ficou torta. Bom, mas, então, o teorema fundamental da álgebra diz isso, que todo polinômio tem raiz complexa. Primeira coisa, assim, você faz, pega a equação do segundo grau, resolve e facilmente você vê que realmente, se não tiver raiz real, tem raiz complexa. Na aula passada a gente viu como resolve a equação do terceiro grau, mas quem gostar muito de fazer conta pode se aventurar a pegar o método de resolução da equação do terceiro grau e mostrar que vai ter raiz complexa, mas já é penoso, né? Tem também fórmula, método para resolver por radicais a equação do quarto grau, mais chato, mas a partir do quinto grau a gente não tem fórmulas envolvendo só as 4 operações elementares mais a extração de raízes para resolver equações polinomiais. Esse é um teorema que tem essencialmente 200 anos. Mas a gente pode provar, independente de... Então, a demonstração de que todo polinômio tem raiz complexa não é uma demonstração que calcula a raiz, mas... de alguma maneira, a gente se convence que tem. Então, vou começar assim com coisas mais simples, né? Imagina assim um polinômio de grau ímpar. Se você pegar um polinômio assim, x3 menos 2x mais 4. Né? Se você quiser resolver isso aqui igual a zero, eu não sei se eu sei resolver, mas eu sei dizer o seguinte, isso tem solução. Tem solução pelo seguinte, ó, se você olhar, o que acontece quando o x tende a menos infinito? Quem manda quando o x é grande é esse cara daqui. Né? Quando o x for negativo muito grande, x ao cubo é muito maior que 2x, que 4. Então a gente pode... E também, olhando quando o x tende para infinito. Uma maneira de fazer isso é escrever x3 menos 2x mais 4 é igual a x3 em evidência, 1 menos 2 sobre x2 mais 4 sobre x3. Aqui está claro, ó, o que acontece? Quando o x vai para infinito, mais infinito ou menos infinito, isso vai para zero, isso vai para zero, isso aqui é 1. Então, quando x tende para menos infinito, x ao cubo vai para menos infinito, isso aqui tudo vai para 1, isso aqui tende para menos infinito. Já quando x tende para mais infinito, isso vai para 1, só que esse vai para mais infinito, isso vai para mais infinito. Então, o fato é o seguinte, ó, esse negócio, se eu fizer o gráfico, vou botar aqui x, p de x igual a x3 menos 2x mais 4, esse negócio vem lá de baixo e vai fazer alguma coisa aqui, sei lá o quê, e vai lá para cima. Então, se eu acredito que esse gráfico se traça sem tirar o giz do quadro, que é uma curva contínua,
Ele não pode vir de menos infinito para mais infinito sem cruzar o eixo horizontal. E, na verdade, é claro que isso vale para qualquer polinômio de grau ímpar. Toda vez que eu tiver um polinômio de grau ímpar, uma potência ímpar em menos infinito vai para menos infinito, em mais infinito vai para mais infinito, pode ter um coeficiente, mas, de qualquer maneira, vai ter um sinal, vai ser alguma coisa, ou muito negativa em menos infinito e muito positiva em mais infinito, ou, ao contrário, muito positiva em menos infinito e muito negativa em mais infinito, se tiver um número negativo multiplicando aqui. De qualquer maneira, vai ter que cruzar o eixo do x. Bom, então, primeira coisa, todo polinômio a coeficientes reais de grau ímpar tem raiz. Repara que a nossa demonstração aqui, ela não está exibindo a raiz, não está dando nenhuma pista de como se calcula a raiz, está baseada na ideia de que quando o x varia continuamente de menos infinito a mais infinito, o p de x também varia continuamente. Bom, no caso par não funciona, né? Porque no caso par, o limite em menos infinito e em mais infinito é o mesmo. Se n for par, essa demonstração fura. E, na verdade, a gente sabe que tem polinômios de grau par que não têm raízes reais. Muito bem. Tem uma coisa... Então, bom... Vamos ver como é que a gente lida com o caso complexo. Eu acho que eu vou introduzir uma mudança aqui. Eu não preciso trabalhar com polinômios a coeficientes reais. Já que eu tenho números complexos, os coeficientes podem ser números complexos também. Então eu posso pensar assim, P de z é igual a n z elevado a n mais a n menos 1 z elevado a n menos 1 mais a1 z mais a 0. Como eu estou interessado em P de z igual a 0, e eu vou supor que o AN é não nulo, claro. Polinômio de grau n, então a n é não nulo, né? A n é diferente de 0. Não custa nada eu supor que o AN é 1, porque eu divido por AN, isso não vai alterar as raízes. Então vamos, em vez de fazer isso, a gente já divide por AN, vamos pensar assim. Tem uma coisa que é parecida, né? É o seguinte, P de z, eu posso fazer z elevado a n, botar em evidência, botar aqui 1, mais a n menos 1 sobre z, mais a 1 sobre z elevado a n menos 1, mais a 0 sobre z elevado a n. Bom, 1 sobre z, a gente sabe que z vezes 1 sobre z é igual a 1. Então, se o z vai para infinito, se o módulo de z tender para infinito, como o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Então a gente tem módulo de z vezes módulo de 1 sobre z, isso daqui é igual a 1. Então, módulo de 1 sobre z tende a 0. Aliás, o 1 sobre z a gente pode calcular assim. Se você tem z igual a x mais i, y, o 1 sobre z, uma maneira simples de fazer é o seguinte, você faz z barra sobre z barra. É como se multiplicasse em cima e embaixo por z barra. Qual a vantagem? O z barra eu sei quem é, e o z barra é o módulo de z ao quadrado. Então isso aqui é x menos y sobre x2 mais y2. Então também dá para ver, né, que se o x, vamos dizer, se esse x mais y tende para infinito,
um dos dois, o x ou o y, vai para o infinito, mas o x2 mais y2 vai mais rápido. Isso vai para zero. Bom, mas 1 sobre z vai para zero. Então, ó, o que acontece aqui? É a mesma coisa. Esse cara daqui vai para zero, esse cara daqui vai para zero, esse cara daqui vai para zero, se z tende para infinito. Se é módulo de z tende para infinito. E todos os outros também. Isso significa que se eu fizer olhar para o P de Z, para Z muito grande, eu vou fazer mais coisa aqui. Por enquanto, vamos só pensar nisso. Eu vou agora pensar o seguinte, então. Estou pensando um polinômio. Se você quiser, você pensa com coeficientes reais, mas vou pensar com coeficientes complexos. E eu vou pensar ele como estou pensando aqui, na verdade, como uma função de z. Quer dizer, eu estou pensando não na equação, mas no polinômio como função. Quer dizer, eu estou pensando na seguinte coisa. O meu P é uma função dos complexos nos complexos. Que a cada número complexo z me associa o P de z igual a z elevado a n mais a zero. Olha, se eu tiver paciência de separar em x mais em y, todo mundo, a mais bi, sei lá o quê, isso eu posso ver também assim, né? P é uma função de R2 em R2, do plano no plano. Porque, olha só, se os complexos são R2, quando você faz o polinômio como função de R em R, você faz o gráfico. Você bota R para ser x aqui e R para ser P de x aqui. Aí fica lá. Se fosse os complexos, ia ter um problema. Você precisaria de um plano para o Z e outro plano para o P de Z, mas não vai caber em R3. Mas vamos recuperar a ideia de função, aquela ali que a gente aprendeu na creche. Não sei se é na creche que aprende isso, mas não sei, mais ou menos isso. Né? A função era aquela coisinha assim, né? Bons tempos, né? Você tinha lá, sei lá, as maçãzinhas aqui assim, sei lá, tinha as bananinhas aqui assim, tal. Parecem mais cenouras. Aí você, a cada maçãzinha, você vai lá, associa uma bananinha e tal, e aí você vê que essa função, por exemplo, é injetora, mas não é sobrejetora, aquelas coisas assim. Né? Isso funciona perfeitamente aqui, ó, porque você pode pegar os complexos, que são o R2, e botar de novo aqui os complexos, que são o R2, e pensar o P assim. Ele pega aqui um ponto Z e transforma aqui num ponto P de Z. Então, é isso. Aliás, eu vou fazer essa demonstração e o desafio para vocês é construir o software que faz essas coisas todas. Então, a primeira coisa é você, por exemplo, no GeoGebra deve ser mole, né? Você bota um plano aqui, outro plano aqui, plota pingo Z aqui e ele calcula o P de Z lá. Se você quiser fazer em C, em Java e tal. O mais legal seria você fazer o seguinte, cada vez que você botar um ponto aqui, ele sai andando até o P dele ali. Então, a ideia, a função é essa, você pingou um ponto aqui, tem o P dele lá. A gente também pode observar o seguinte, bom, você pode botar o plano aqui. Se eu desenhar aqui uma certa curva, a imagem vai ser uma certa curva aqui. Você desenha a curva. Se você fizer o seu programa que vai pegando cada cara que você desenha aqui, desenha a imagem lá, na hora que você for desenhando a curva aqui, ele vai desenhando a imagem lá. Se você desenhar aqui uma curva fechada,
chega aqui e fecha, ele vai ter que desenhar aqui de alguma maneira uma curva que fecha também. Eu estou procurando fazer essa explicação do teorema fundamental da álgebra, como ela será feita. Todos os exercícios de futurologia estão fadados ao fracasso. Mas suponhamos que não vai haver nenhuma hecatombe, não vamos acabar com a água no planeta, os antibióticos não vão falhar, nada, e que nós vamos continuar evoluindo nos próximos séculos. Então, daqui a 500 anos, isso que eu estou ensinando aqui, estou mais ou menos mostrando como será ensinado para as crianças de 7 anos. Vocês estão vendo que as ideias aqui são todas desenho animado, né? Tá? Então, um polinômio, ele pega um pontinho no plano, leva num pontinho do plano. Pega uma curva, leva numa curva fechada, uma curva fechada. Bom, o que é resolver essa equação? É dizer, bom, eu quero isso igual a zero. Então, eu estou procurando, está aqui o zero, eu estou procurando um ponto aqui que é levado lá no zero. Eu vou fazer essa procura, já que eu tenho um computador, eu vou fazer essa procura assim, eu varro toda a tela, eu mando o computador ir calculando pixel a pixel aqui, calculando a imagem lá, até achar um que vai em zero. Mas eu vou fazer isso de uma maneira organizada da seguinte forma. Vou pegar aqui o plano complexo, aqui o plano complexo. Então estou procurando um cara aqui cuja imagem vai bater aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, parto aqui da origem e vou pegando círculos concêntricos de centro na origem, com o raio aumentando continuamente, de zero até infinito. O que acontece? Bom, quando o raio é zero, é porque o z é zero. Então, obviamente, eu vou supor que o A0 é diferente de zero, senão isso aqui teria raiz nula. Então, quando o z é zero, eu venho bater aqui no A0, que é um número complexo. É um ponto do plano. Aí, quando o raio é pequenininho, esse circulinho é pequenininho, a imagem dele é uma curvinha pequenininha aqui perto. Aí ela vai, sei lá, digamos que faça uma coisa assim, não sei, é uma curvinha aqui perto do A0. Aí eu vou aumentando. Eu digo para vocês o seguinte, que na hora que esse raio vai aumentando, essa curva aqui vai andando aqui. A pergunta é, será que ela passa pelo zero? Pode, sei lá, ir andando e ir embora, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, que na hora que vai aumentando, aumentando, tem uma hora que passa aqui pelo zero. Aliás, eu digo que tem N horas que passa pelo zero. A gente não vai ver isso claramente aqui, mas no software que vocês vão construir, vocês vão ver. Vocês podem pedir ajuda ao professor de computação, podem fazer no GeoGebra. Se tudo é errado, eu tenho o software pronto, posso mostrar para vocês também. Por que isso vai acontecer? Olha só. Vamos considerar dois momentos, então. O primeiro momento é esse. Né? A gente está com R pequeno, está aqui o A0, e a gente está por aqui, R pequeno. Agora, vamos dizer que esse negócio está aumentando, 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 aumentando. Eu deixo o software rodando, está rodando muito devagar. O que ele faz? Ele pega cada valor de R. Na verdade, para fazer o software, eu tenho que dividir o R em pedacinhos. Mas digamos que ele vai variando continuamente. Cada valor de R pega o círculo, calcula para o outro lado. Digamos que eu tenho um computador de antigamente, demora um tempão. Cada círculo leva, sei lá, 1 minuto para fazer o novo e tal. Aí eu perco o saco, saio. Aí depois de um tempo eu volto
E eu digo para você o seguinte, se eu demorar muito tempo para voltar... Ah, bom, tem um problema, né? Eu vou ter que colocar no meu programa um corretor de escala, porque o que vai acontecer? Quando o Z ficar muito grande, esses números aqui ficam enormes e isso pode sair da tela. Então eu vou ter que botar um corretor de escala que mantenha sempre a minha figura dentro da tela. E aí, digamos, eu volto, depois de muito tempo eu volto, eu digo para vocês que eu vejo o seguinte, um círculo. Então, vamos discutir depois por que eu vou ver um círculo, mas digamos que quando eu saí estava assim, está aumentando, e depois quando eu volto tem um círculo. E, caralho, teve uma raiz e eu não vi. Por quê? Porque essa curva está variando continuamente. Ela começa, ela não está dando nenhuma volta aqui em torno da origem. O círculo está dando volta em torno da origem. Não pode ter passado dessa situação para essa sem passar por aqui. Então, mesmo eu não tendo visto, eu digo, tem uma raiz. Pelo menos no caso lá, eu botei um polinômio concreto, eu digo, bom, esse polinômio aqui tem uma raiz complexa. Agora, é claro que isso não é uma demonstração, é só uma historinha que eu estou contando, mas a demonstração consiste no seguinte, em mostrar que para qualquer n e quaisquer coeficientes, isso vai acontecer. E vai acontecer pelo seguinte, olha só, isso aqui é o R grande. Vamos escrever esse negócio, então, da maneira como estava lá. Isso aqui é z elevado a n, que multiplica 1 mais a n menos 1 sobre z, mais a n menos 2 sobre z ao quadrado. É um bom desafio entender quando é z e quando é 2, hein? Mais a1 sobre z elevado a n menos 1, mais a0 sobre z elevado a n. Então, se eu pego um círculo de raio R, se o R é grande, todos esses números aqui são pequenos. Isso aqui é 1. Então, isso aqui é parecido com z elevado a n. Ou pensando de outra maneira, você pode pensar assim, ó, isso é z elevado a n mais esse negócio aqui. Quando o z é muito grande, o R é muito grande, o raio do círculo aqui no domínio, esse número daqui é muito maior do que todos esses. Imagina que aqui, sei lá, o maior coeficiente seja, sei lá, 10 a sexta. E que ele cai exatamente aqui. Então eu teria, sei lá, uma coisa assim, 10 a sexta vezes R elevado a n menos 1, seria o tamanho desse daqui, mais alguma coisa, vou botar ainda 10 a sexta R elevado a n menos 2, mais, sei lá, 10 a sexta, seria uma coisa assim. Então eu teria aqui n vezes... Vou dizer, bom, isso aqui ainda é menor que n vezes 10 a sexta vezes R elevado a n menos 1. N está fixo, 10 a sexta está fixo. Então, estou dizendo assim, ó, o tamanho desse cara daqui, assim, exagerando muito, dizendo que o maior desses caras aqui seja 10 a sexta e que eles estejam todos alinhados, assim, a soma esteja dando tudo certinho, né? Vai dar isso aqui. Então eu tenho n vezes 10 a sexta vezes r elevado a n menos 1. Sei lá quanto é n, vamos dar um valor para n. Não precisa ser muito grande, 15, sei lá. Não, razoável. Agora, o tamanho desse cara daqui, ó, é r elevado a n.
que é igual a R vezes R elevado a N menos 1. Basta que o R seja maior do que isso, para esse cara ser maior do que todo o resto. Eu quero que ele seja muito maior. Maior assim, vamos pensar quantos pixels tem na minha tela. Vamos exagerar, a tela do futuro. Temos, sei lá, 10 mil pixels, sei lá, coisa assim. Então vamos fazer com que esse R daqui, com que esse número aqui seja 10 mil vezes maior do que esse. Basta, né, que R seja igual a 10 à quarta vezes 15 vezes o N, né? Vou deixar N aqui, vezes N vezes 10 à sexta. Então, para nós não tem problema nenhum, porque o R pode ser, aqui é teoria, né? Não tem problema. Então, se o R for maior do que esse número daqui, esse Z elevado a N vai ser mais do que 10 mil vezes maior que esse negócio daqui. Se esse cara couber na tela, esses dois vão estar no mesmo pixel. Porque eu vou fazer o Z elevado a N. Aí eu somo com ele um negócio que é... Então, esse tamanho daqui é tamanho do Z elevado a N. Esse daqui é menos que esse tamanho daqui dividido por 10 mil. Eu não tenho pixel suficiente, não posso nem botar no pixel do lado, tá certo? A diferença entre esse e o pixel do lado é 1 sobre 10 mil. Sei lá, uma coisa assim. Então, então tá claro para vocês isso? Chega uma hora em que você, para botar esse cara dentro da tela, esse resto aqui é tão pequeno que quando eu somo esse tão pequeno com esse, eu não saio do lugar. Então, o que eu vou desenhar aqui é o seguinte, eu pego o círculo de raio R, e aí eu desenho aqui o círculo de raio R elevado a N, onde estará o Z elevado a N. E aí eu somo a ele este cara. Mas é tão pequenininho que a figura é a mesma. Isso não dependeu mais do polinômio que é. Então, vai acontecer sempre. Sempre vai chegar uma hora em que a figura que eu vou ver é isso daqui. Só que esse círculo daqui, ó, é percorrido uma vez. Como eu estou elevando a N, esse círculo, a imagem é percorrida N vezes. Porque se eu andar daqui até 2π sobre N, como esses ângulos são multiplicados por N, esse cara daqui já é elevado aqui. Aí mais um ângulo, eu dou mais uma volta. Mais outro ângulo, eu dou outra volta. Então o círculo de raio R aqui é elevado no círculo de raio R elevado a N, dando N voltas. Então, não só a minha curvinha vai andando dessa posição até essa daqui, vai passar por aqui, mas ela está passando de 0 voltas em torno da origem para uma curva que vai dar N voltas em torno da origem. E para dar N voltas em torno da origem, o que deve acontecer é o quê? Nem sempre é exatamente isso, mas vai passar, a figura, o filme normal seria uma coisa assim. Está aqui a origem, está aqui a minha curvinha. Tem uma hora que passa aqui, mas a curva está assim. Aí passou essa alça aqui, achei uma raiz. Daqui a pouco vai passar outra alça, vão passar N alças até você ficar a curva dando N voltas em torno da origem. E aí ela vai expandir. Tá? A questão... Então, eu espero ter convencido vocês
de que esse fenômeno é inevitável. Você pega um polinômio com coeficientes complexos, claro, ele não pode ter grau zero, mas de grau n maior ou igual a 1, quando você olhar para a imagem dos círculos de centro na origem pelo polinômio, elas vão sendo curvas que, na medida que esse raio vai aumentando, essas curvas necessariamente vão passar pela origem. E, em princípio, vão passar n vezes. Mas nada do que eu fiz aqui é tão convincente do que você fazer o software e olhar e ver a coisa acontecendo. Mas, então, repare que os argumentos são argumentos de desenho animado, realmente, assim. Não sei se eu coloquei um limite aqui e tal, mas basicamente a ideia é isso. Você tem aqui uma curvinha que vai andando, a imagem dela vai andando aqui, e a única coisa que a gente tem que fazer é provar que essa imagem não pode ir embora. Ela tem que passar, ela vai crescer assim. E o argumento é esse, que quando que isso daqui é igual a isso, e que quando z é grande, isso é parecido com z elevado a n, que dá n voltas. Então, o desafio é vocês têm que entender isso, fazer o software, melhor fazer o software primeiro, né? E depois pegar uma pessoa e ensinar esse teorema. Talvez a pessoa que vai ficar mais feliz de vocês ensinarem esse teorema para ela, com 99% de chance de eu acertar, é o ex-professor de matemática de vocês. Porque a gente, na universidade em geral, esse negócio, demonstração desse teorema fica meio perdida, e você até vê a demonstração, às vezes, no curso de variável complexa, mas não entende. Então, se você mostrar para o professor de matemática, ele vai dizer, pô, legal, agora eu entendi. Tem uma função social, porque aí daí para frente ele vai poder ensinar isso com mais convicção. Bom, então, esse é o teorema fundamental da álgebra. A gente vai precisar desse teorema. Esse teorema é muito... Ele chama teorema fundamental da álgebra, não é por acaso. E, curiosamente, ele não tem uma demonstração algébrica. Às vezes, faz um negócio tal, mas no frigir dos ovos tem alguma coisa topológica que é necessária para a demonstração dele. Mas, de qualquer maneira, nós agora sabemos que todo polinômio a coeficientes complexos, ou seja, reais ou complexos, tem uma raiz complexa. Aliás, a busca de fórmulas de resolução de equações polinomiais, a gente começou, vamos dizer, contei essa história italiana na aula passada, né? Que o cara consegue a fórmula da equação do terceiro grau, depois do quarto grau, e ficou um desafio realmente de conseguir a fórmula da resolução da equação do quinto grau. E é mais ou menos, são coisas mais ou menos da mesma época. Primeiro, a interpretação dos números complexos como pontos do plano. Isso é por volta de 1800. É estranho, mas só por volta de 1800, mais de 200 anos depois dos números complexos surgirem, é que se tem a ideia de representar os números complexos como pontos do plano. Também, por volta de 1800, é a primeira demonstração aceitável do teorema fundamental da álgebra, de que todo polinômio tem raízes complexas. E também, por volta de 1800, é a demonstração de que é impossível obter uma fórmula envolvendo só as 4 operações e raízes enésimas para a resolução de equações gerais do quinto grau em diante. Então, tem lá, cada uma dessa história tem os seus heróis. Essa da resolução da equação do quinto grau em diante tem 3 casos. Tem o italiano, que eu esqueci o nome agora,
o Ruffini, ele dá uma demonstração aí mais ou menos por volta de 1800, mas tem de se achar que a demonstração dele era um pouco obscura. Então, depois você tem o Abel. Abel é o primeiro cara a realmente provar, assim, aceito que ele realmente provou que a equação do quinto grau não tinha, em geral, soluções por radicais. E a história do Abel é meio trágica, porque ele era um cara brilhante, mas pobre, e era muito bom, e estavam as pessoas da época, os sábios, tentando conseguir um emprego para ele, alguma posição que ele pudesse ganhar a vida, e quando conseguem, quando a notícia chega, ele acabou de morrer de tuberculose. Mas pelo menos ganhou uma certa imortalidade. Você sabe que não existe o prêmio Nobel de matemática, mas foi criado um prêmio há poucos anos, o equivalente do prêmio Nobel, que é o prêmio Abel de matemática. Mas a história tem o contemporâneo dele, que é o Galois, que tem uma história. O Galois fez uma coisa melhor ainda. Ele criou uma teoria que, claro, foi mais desenvolvida depois. Ele criou uma teoria que explica, de certa forma, associa a cada polinômio um grupo. Grupo é uma coisa que vocês vão ver em álgebra, mas um grupo de permutações, ele consegue dar uma explicação geral, por meio de grupos de permutações, de por que algumas equações polinomiais terão soluções por radicais e outras não. Olhando para o grupo e tal, analisando esse grupo, você consegue saber isso. E a história do Galois é um pouco mais trágica, porque ele fez isso e morreu num duelo com 20 anos. Com 20 anos ele já tinha feito essas coisas, mas morreu tragicamente num duelo. Vamos dizer, a história menos rocambolesca lá que a dos italianos, parece mais trágica agora. Assim. Bom, moral da história, então, eu considero que nós agora acreditamos que todo polinômio tem polinômio a coeficientes complexos, se não for constantes, tem raízes complexas. Vamos dedicar ainda um tempinho a simplesmente a função 1 sobre z. Que é o seguinte, ó, quando você faz, vou desenhar aqui no plano complexo, o círculo unitário. Se você pegar aqui o número z, você sabe que z vezes 1 sobre z é igual a 1. Então, em particular, o módulo de z vezes o módulo de 1 sobre z é igual a 1. Então, o 1 sobre z podia ser o cara aqui, tal que esse tamanho vezes z se fosse 1, mas na verdade ele é esse cara daqui, 1 sobre z. Porque olha só, se z é igual a x mais y, o 1 sobre z, como a gente acabou de ver, é x menos y sobre x2 mais y2. Então, esse cara daqui, ó, isso aqui é um número, né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre x2 mais y2 vezes x menos y. Isso aqui não muda o ângulo de ninguém. E o ângulo do x menos y, se esse daqui é x mais y, esse daqui
Então é o mesmo ângulo, só que ao contrário. Então 1 sobre z, o tamanho dele é 1 sobre o tamanho de z, e o ângulo é o mesmo ângulo, só que virado ao contrário. Então esse aqui é 1 sobre z. Isso tem implicações geométricas pelo seguinte: tem uma transformação geométrica relativamente conhecida, que é a seguinte: você pega um círculo de centro O e raio R, e aí você pega um ponto P aqui e faz aqui o P', assim, de maneira que OP vezes OP' seja igual a R2. Repara que aqui, ó, esse ponto correspondente aqui, esse vezes esse, dá o quadrado do raio do círculo de raio 1. E essa transformação, a inversão, ela tem propriedades geométricas interessantes. Uma delas é que se você pegar uma reta aqui assim, repara, os pontos, o que essa inversão faz? Ela pega os caras que estão fora, vamos fazer com o círculo de raio 1, para ficar mais simples aqui. Todo mundo que está fora do círculo vai parar dentro do círculo. Porque essa distância aqui é maior que 1. Se você tiver P aqui, o P' tem que estar aqui dentro, porque o produto das duas distâncias tem que dar 1. Então, todos os pontos... Tem uma simetria aqui, né? Quer dizer, esse ponto daqui vai parar em algum lugar assim. Esse P vai parar aqui em P'. E quando você vai andando até o infinito sobre a reta, a distância de O até o ponto vai para infinito. Então, o P' tem que tender para a origem. Porque quanto mais longe esse ponto tiver, maior esse tamanho, então menor o tamanho do correspondente aqui. Então, a imagem de uma reta vai ser alguma coisa assim. E essa alguma coisa, bom, só a figura não demonstra, mas vai ser um círculo. Então, as inversões, elas têm algumas propriedades interessantes. Primeiro é que pega uma reta, assim, ela vai virar um círculo. Na verdade, qualquer reta que você pegar que não passe pela origem, pelo ponto aqui sendo a inversão, ela vai se transformar num círculo passando por aqui. Nesse caso, esses caras vão ficar fixos, vai ter alguma, vamos dizer, esses pontos aqui vão para fora e esses vão para dentro. Agora também, se você tiver um círculo aqui, parece menos provável, né? Mas um círculo aqui vai parar num círculo também. Um círculo passando pela origem vai virar uma reta. Uma reta passando pela origem vai virar uma reta mesmo. Tem um ponto que fica fora. São propriedades geométricas meio assim, estudadas e tal, mas você tem que rebolar na geometria. Uma maneira de tentar provar ou obter essas relações é usar os números complexos. Pensando da seguinte maneira, a inversão, então vamos chamar de inversão em relação ao círculo unitário, essa função que pega cada ponto e leva nesse daqui. Como 1 sobre z é essa inversão composta com uma reflexão, tá certo? Porque 1 sobre z, ó, você pega o z, inverte e depois pega o conjugado. Tomar o conjugado é simplesmente um espelhamento. Então não altera nada da geometria, né? Você pegar simplesmente a função que espelha, pega o ponto xy e leva no ponto x menos y, o que for círculo vira círculo, o que for reta vira reta, passar pela origem, passa pela origem,
não muda nada. Então, se eu estudar a função que leva z em 1 sobre z, se eu souber tudo sobre ela, eu saberei tudo sobre a que leva a esse ponto do 1 sobre z barra. Quer dizer, esse cara daqui ó, é 1 sobre z barra, que é 1 sobre z barra. Então, o desafio que a gente pode se colocar é, por exemplo, sei lá, primeiro, será que a gente consegue mostrar que a imagem de uma reta é um círculo, a imagem de um círculo é um círculo? Acho que eu vou deixar esse desafio para vocês pensar até a próxima aula. Mas a gente pode mesclar aqui ó, ideias geométricas, ideias de retas. Por exemplo, imagina assim, a gente tem aqui o círculo unitário, tá aqui, então estamos aqui no plano complexo. Agora imagina que você tem uma reta. Eu posso sempre pensar que essa reta tem aqui um ponto Z0 e aqui tem um vetor unitário. Eu posso até pensar assim, ó, esse Z0, aliás, o unitário é maiorzinho assim, né? Esse Z0, eu posso dizer que ele é um certo R que multiplicar AB é esse cara daqui. Vamos dizer assim, A mais BI. Esse cara aqui. Agora, então, o mistério da Santíssima Trindade aqui ganhou mais uma entidade, né? Porque a gente pode identificar pontos, vetores, pares ordenados e números complexos. Então, transcendemos a Santíssima Trindade. Então, a gente pode pensar esse cara daqui assim, ó. E aí você pode pensar esse vetor aqui como sendo o A menos B, não, o menos B mais AI. Porque se o vetor, né, se você sabe que o vetor AB é ortogonal ao menos BA. De maneira simples, faz o produto escalar, dá zero. E ele tem o mesmo tamanho. Então, a gente poderia representar os pontos dessa reta por Z0 mais T vezes... vamos chamar esse cara aí. Isso assim, menos B mais AI. E agora a gente quer 1 sobre Z0 mais T menos B mais AI. Se a gente tiver suspeita de que esse cara seja um círculo, digamos que a gente acredite que talvez seja um círculo, pelo menos assim, a minha primeira ideia, né, foi isso, esse cara veio parar aqui, na verdade, aqui assim, e aí os outros, esses dois vão mais para longe, vão fazer assim. Então isso aqui deveria ser se for um círculo, é um círculo assim. Esse cara daqui é 1 sobre Z0. Porque o Z0 é o cara mais próximo da origem. Então 1 sobre Z0 vai ser o cara mais distante da origem aqui. Então, se for um círculo, ó, isso aqui é um diâmetro. Então, esse cara daqui deve ser o centro. Então, aqui, ó, esse cara daqui é 1 sobre 2Z0. Então, qual é o meu chute? Vamos dizer, estou chutando
que eu quero demonstrar? Quer dizer, se Z for da forma Z0, Z0 é R, não sei se é a melhor maneira, mas RA mais BI, mais T vezes menos B mais AI. Aí 1 sobre Z, bom, Z0 é igual a R A mais BI. Então, esse cara daqui, ó, 1 sobre 2Z0, então eu posso dizer que, vamos chamar aqui de, sei lá, A igual a 1 sobre 2Z0, que é igual a 1 sobre R, 2R, A mais BI. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, eu quero mostrar que 1 sobre Z menos A, que é o quê? A distância desse cara até esse aqui, tem que ser sempre, tem que ser igual. Bom, qual é o raio? É exatamente esse tamanho daqui, que é o tamanho de 1 sobre 2Z0. Se eu mostrar isso, então, vamos dizer, eu estou chutando. Estou chutando o quê? Eu chutei que tem chances da imagem dessa reta pela inversão ser um círculo. Aí, bom, como é que eu demonstro que é um círculo? Sei lá. Mas uma maneira seria, bom, se eu souber o centro e o raio, é só testar. Então, se for um círculo, eu tenho certeza disso. Eu não sei se é um círculo, mas se for um círculo, o ponto é um círculo passando aqui pela origem, né? Terá que ser um círculo passando pela origem, aqui estará o diâmetro. Esse cara aqui é 1 sobre Z0. 1 sobre Z0 eu sei quem é. Esse cara aqui é a metade, eu sei quem é. Então eu posso dizer que isso aqui tem que ser verdade. Então agora é fazer a conta. Então, deixo para vocês essa ideia aqui. Para provar que a imagem de um círculo é um círculo, não sei se funcionará assim, mas, por exemplo, o caso do círculo, imagina assim, eu estou aqui, aí tem aqui um círculo. Aí, bom, o que faz? Quando inverte, ó, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá, e os outros, esse é o mais distante, então ele vem para mais perto. Esse é o mais próximo, ele vem para mais longe. Os outros estão a meio caminho, então vai fazer uma curva fechada aqui assim. Se eu acreditar que essa curva fechada é um círculo, eu posso testar, porque esse cara eu calculo, esse cara eu calculo, esse ponto médio eu calculo, então eu tenho o centro e tenho o raio. Então eu posso botar nas contas com números complexos e ver se é um círculo mesmo. Então eu tenho desafios aqui que seriam os seguintes, né? Fazer essas conjecturas e provar. É claro que vamos colocar os desafios assim, mas a gente pode provar geometricamente e pode provar com números complexos. Pode tentar as ideias. Tem uma propriedade também da inversão que, estou tirando o coelho da cartola. A primeira da reta, tu pensa que não é possível. Agora, tem uma propriedade interessante que é a seguinte: se você desenhar uma curva aqui e outra curva aqui, se elas se cruzarem aqui, segundo um certo ângulo alfa, as imagens delas aqui vão se cruzar segundo o mesmo ângulo alfa.
Uma maneira de, vamos dizer, de fazer isso é fazer, sei lá, para círculos. Pegar dois círculos se cruzando segundo um certo ângulo alfa. Mas, pode parecer incrível, mas de todas essas que eu falei aqui, para mim a mais evidente é essa. Porque eu tenho superpoderes que vocês ainda não têm. As funções de variável complexa, tem uma teoria desenvolvida matematicamente de funções de variável complexa. Vocês estão começando a aprender funções de variável real, cálculo de uma variável. Então, as funções, vocês vão ver derivada de funções de uma variável real, e as funções de uma variável complexa também têm uma derivada, e vamos dizer, essa função 1 sobre z é uma função que tem derivada. E ocorre que funções de variável complexa que têm derivada, a menos que a derivada seja nula, elas preservam ângulos. Então isso não é uma propriedade dessa função. Vou fazer para você o seguinte, você pega o polinômio, quer dizer, então aquela função assim, pega o plano aqui, plano aqui. Se você pegar aqui uma curva e outra curva, se nesse ponto aqui a derivada do polinômio não for nula, que é uma coisa rara, tem só, se o polinômio é de grau n, a derivada é um polinômio de grau n-1, tem no máximo n-1 pontos onde a derivada é nula. Então, tirando muito azar, você pegar esses caras e se cruza aqui. As imagens dessas curvas podem ser coisas estranhas aqui, mas elas vão se cortar segundo o mesmo ângulo, pelo mesmo teorema. Mas esse teorema inclui coisas que vocês só vão aprender no segundo período. Então, a gente, para demonstrar aqui que preserva ângulo, vai ter que ou fazer geometricamente, ou usar aqui alguma coisa dos números complexos, produto escalar, mas de qualquer maneira a inversão é uma transformação geométrica interessante. Não sei se algumas pessoas estudam no ensino médio, viram alguma coisa geometricamente sobre isso. Então o desafio é esse. Peguem a ideia geométrica em geral é a seguinte: você pega um círculo de centro O e raio R. Aí pega um ponto P e na mesma semirreta que vai de O a P, você marca o ponto P' e a exigência é que OP' vezes OP, distância, seja igual a R2. Então essa transformação tem todas essas propriedades que eu falei, que podem ser demonstradas geometricamente. Mas, a menos de homotetias e reflexões, ela é equivalente a levar Z em 1 sobre Z. Vamos dizer, você bota a origem, o zero do plano complexo aqui, traz esse raio para 1, é fácil ver que homotetias não vão mudar as propriedades geométricas dessa coisa, reflexões também não. Então, se você provar isso para a aplicação Z, 1 sobre Z, está provando também. Então, os números complexos oferecem também um caminho para estudar algumas coisas de geometria no plano. Aliás, a função 1 sobre Z é um caso particular de transformações que a gente chama de transformações de Möbius. São, no fundo, é a mesma coisa aqui. São transformações do tipo AZ mais B sobre CZ mais D. Transformações interessantes geometricamente. Bom, então vamos fazer isso. Deixo para vocês pensarem. Oi. Möbius é MO com trema, ou você vai encontrar também escrito assim, né? Então, procurar na internet vai achar vasta literatura sobre transformações de Möbius.